Bem-vindos a todos. Todos são cordialmente convidados para assistir essas palestras. Venha comigo e quero comentar coisas importantes. Precisamos ter fé, esperança, paz, né? Saúde, perseverança. Para a gente ter saúde, a gente precisa alimentar-se bem, né? Com frutas, hortaliças, coisas mais naturais do planeta Terra. O planeta Terra que foi criado pelo Criador do Universo, que fez todas as coisas do nada e foi para o bem de toda a humanidade, né? E temos que buscar a paz. Embora que a gente pensa na paz, querem a paz, né? Todo mundo deseja a paz. Ninguém deseja a guerra. Mas a gente sabe que neste universo, desde o começo da humanidade, da criação do universo, surgiu centenas e centenas de guerras. A guerra não leva a nada, né? Precisamos da paz. Como eu tenho dito, ninguém quer a guerra. Mas a gente vê, né? Infelizmente, a gente vê muitos países em guerra, né? Por exemplo, a gente vê, por exemplo, a Ucrânia, né? Que passou por várias fases difíceis, né? Na sobrevivência dos seres humanos, né? E outros países, né? Que sofreram e sofrem guerra, né? E inclusive até a fome, né? Que tem caminhado terrivelmente, fazendo com que a humanidade venha a sofrer e até morrer de fome, né? A falta de água pura, né? Água 100% pura, alimentação, né? Saudável e assim por diante, né? Há necessidade, sim, de precisar ajudar aqueles que precisam, né? Aqueles que têm problemas de escassez de água, fome, falta de alimento, né? Isso também seria necessário que os governos, né, as autoridades preocupassem com o seu país, né? Isso é importante, né? Seria bom se todos os governos, presidentes, reis, preocupassem com o seu país. Mas vivemos tempos trabalhosos, né? Tempos de inversão de valores, né? Que muitas vezes aquilo que é bom, eles inverte e diz que é ruim, né? E aquilo que é ruim, eles inverte e diz que é bom, né? E vemos, né, quantos governos, né, quantas autoridades gastando dinheiro em armamentos, em bomba, em guerra, sendo que o seu país precisa de mais trabalho, mais investimento, mais oportunidade para instalar empresas, trabalhos, mais autonomia, mais liberdade, né? Direito de expressão e assim por diante, né?
Então, tem muitas coisas acontecendo, né? E tem acontecido de positivo, é claro, aconteceu muita coisa positiva, né? A Revolução Industrial, mas a gente vê muitos governos e reis correndo de um lado para outro, não preocupado com seu país, está preocupado em fazer uma política até cruel, né? Tem muitos que querem o mal do seu país, né? Então, cada governo, cada presidente, cada rei deve olhar para o seu povo, né? Olhar para aqueles necessitados, não preocupar só com o seu bolso, né? Quantas autoridades, inclusive presidentes e reis, preocupado em gastar muito, né? Preocupado com si mesmo, com o poder, né? A cobiça pelo poder tem causado muito problema no planeta Terra. A gente sabe disso, né? E continua causando problema. Por exemplo, já ouvi um comentário sobre a África do Sul. A África do Sul, eu tenho recebido até panfletos, até livros que eu recebi da África do Sul, né, há muitos anos atrás, quando eu não tinha nem computador, nem celular, a gente não tinha, e a gente recebia gratuitamente da África do Sul, né? Aí houve o apartheid, né, aquele problema do apartheid, aí depois agora estão comentando, né, e fazendo protesto porque estão querendo destruir todos os fazendeiros, né, todas as pessoas que brancos, né, estão querendo exterminar aqueles que são brancos. Isso daí é racismo, né? Alguém pode dizer assim, não, mas racismo é a minoria. Minoria é racista, que é discriminada, se considera racismo, né? Mas não é. O racismo é discriminar tanto o branco como o negro, tanto o branco como o negro e também pessoas de outras nações. Isso se chama racismo. E o que está acontecendo ali na África do Sul, ninguém comenta, jornais não comentam, e fizeram uma manifestação e colocaram bastante cruz, né? Aquelas cruzinhas, cruz, né? Simbolizando uma quantidade de pessoas que são brancos que foram assassinados, né? Eu vou falar a verdade, embora que essa palestra não é para falar só nisso, mas a gente tem que comentar. E são milhares de brancos, né? Colocaram milhares de cruz para manifestar que estão ali tentando destruir todos os brancos e até os fazendeiros, né, aqueles que têm as suas fazendas, seus sítios lá na África do Sul. Então, isso não é bom para o país, nem para o nosso, né? É como muitos, né, que ficam tentando elogiar, né, idolatrar pessoas, né, que são grupo terrorista, né? Tem muitos grupos terroristas, tem muitos querendo idolatrar, né? Se exaltar esses grupos terroristas, não estuda, não lê, não conhece que é terrorismo, não é o terrorismo, não é aqueles lá que foram lá em Brasília, que estava no dia 8 lá, que muitas pessoas não
quebraram lá, né? Foi meia dúzia que quebrou, né? E não só vários pessoas que fizeram isso há vários anos, há muitos anos atrás, né? Então, pessoas que estavam vendendo bandeira também foram presos, que não tinha nada com essa anarquia, né, que de vez em quando acontece, né, em vários países, né, depredam, quebram as coisas. Isso não é justo, né? Nem depredar, nem quebrar, nem tirar a roupa e ficar andando nu nas ruas, né? Isso daí não é manifestação pacífica, né? Tirar a roupa, né? Isso não é bom, eu já falei, ficar andando sem roupa na rua, isso daí não é exemplo para melhorar o país. Não é. Andar sem roupa, eu já vi coisa, né? Pessoas defecando na rua, urinando na rua, isso daí não é uma coisa legal para um país que quer as coisas sérias, né? O país, ele perdeu a moral, qualquer cidadão perdeu a moral, ninguém mais leva ele a sério, né? Então nós temos que preservar a nossa moral, o nosso bom exemplo, para que ninguém fique criticando, né? É a mesma coisa qualquer governo, qualquer rei. Quando ele começa a fazer as coisas erradas, o que que acontece? A população começa a criticar, começa a caçoar, começa, né, a fazer piadinha. Por quê? Porque se deixar a moral cair, né, perdeu a moral, o ser humano individualmente, ou seja ele político, ou seja ele presidente, ou seja ele vereador, senador, perdeu a moral, vai ter caçoadinha, vai ter piadinha, né? Vai ter alguém que está falando que eles está fazendo algo errado, né? E a gente vê essas viagens, né? Muitos vão para a China, outros vão lá para a Rússia, né? Cada um apoiando o outro. E o povo? E o povo que precisa ser apoiado? E a voz do povo? Precisa ouvir a voz do povo. A voz do povo precisa ser ouvido pelos presidentes, pelos reis, né? Não é uma política de perseguição, perseguir todo mundo, querer prender todo mundo, né? O mundo está cheio de coisa. Então, infelizmente, a África do Sul estão querendo exterminar todos, pelo que eu tenho ouvido, a manifestação que milhares e milhares, né, de cruz, e eles fazendo manifestação sobre os assassinatos dos brancos. Se tem que defender o negro, tem que defender o branco, claro. Temos que respeitar a vida das pessoas. A vida das pessoas não é nossa. Não é nós que produziu vida, não é nós que temos poder, seja o presidente, seja o governador, seja o parlamentar que for. Temos que preocupar com a população, por exemplo, esse negócio de rombo, roubar dos aposentados, roubar das empresas, né? Fazer os desfalques, né? Pegar dinheiro milionário, né? Dos funcionários públicos. Isso daí não é bom para o país. Isso daí não dá exemplo bom. Temos sim que preocupar, inclusive os parlamentares têm que preocupar, sim. Não é tirar a lei que é justa, né, que protege os aposentados, protege, né, a privacidade de cada um, né? Não é tirar a lei, não é arrombar, né, o país, porque se faltar, por exemplo, dinheiro da saúde,
vai faltar remédio, vai faltar médico, né? Então não podemos ficar saqueando a saúde, saqueando, né, o INSS, saqueando todas as empresas, né, as estatais ou empresas particular, privadas, né? Temos que conservar os bons princípios. Esse negócio de falar que essas ideologias destruidoras aí querer apoiar, isso não leva a nada, não leva a nada. As pessoas, os ministros, né, as autoridades em geral, têm que entender que as ideologias que destruíram muitos países, né? Por exemplo, a Mao Tse-tung, né? Lá na China, ele quis fazer uma política lá da sua ideologia, né? Ideologia que não leva a nada, né? E ele exterminou muitas pessoas de fome, né? Muitas pessoas morreram de fome, né? Então não é só o nazismo que exterminou as pessoas, não é só a ditadura, né? Que muitos falam que a ditadura também andou exterminando. Não é só a ditadura, também o nazismo e também o comunismo, né? O comunismo também tem exterminado. Então, Mao Tse-tung exterminou muita gente de fome. Também lá na Rússia também o Stalin, né? O Stalin também entrou como um democrático, né? Todos eles se falam em democracia, né? Quanta gente falando em democracia, mas quando eles entram no poder, eles não cumprem com a democracia. Eles querem destruir a Constituição, destruir os direitos, destruir as leis, né? E aparelhar o país, aparelhar as autoridades, né? Então temos que preocupar com o povo, com a humanidade, com cada um. Governos e autoridades têm que preocupar com seu povo. Se todas as autoridades, os reis, os presidentes preocupassem com seu povo, não haveria necessidade de ficar levando ajuda para esses países. Não haveria. Por quê? Porque o próprio governo, né, de cada país, ele estaria cumprindo com os seus deveres, né, como mordomos. Então não haveria necessidade de ficar um país ajudando o outro, por quê? Porque o próprio país já tem alguém trabalhando para o bem da humanidade ali, já ajudava, né? Mas o que acontece? Muitos entram no poder, querem a ganância pelo poder, só para ficar, né, comendo do bom e do melhor, mas o povo passa fome, né? Quantos países, né, que o povo passa fome? Países que não têm nem empresas, né? Países que fecharam até empresas, porque o governo, o Estado, não produz nada. O que produz são os trabalhadores, são os empresários, né? São as pessoas autônomas, são as pessoas que trabalham, que geram renda para o Estado, né? Para o governo, porque não é o governo que paga impostos, né? Mas são a população que paga impostos. E esses impostos não é para ser usado em desfalque, né? Não é para gastar com coisas banais, mas sim ajudar, né? Os ministérios, Ministério da Saúde, o Ministério da Previdência. E também não é só também ficar com um tipo de uma campanha
só para ajudar e não falar sobre o trabalho. É preciso que tem pessoas que trabalham, né? Tem muita gente que não é incentivada ao trabalho. O trabalho, a gente sabe que o Criador trabalhou, ele trabalhou em 6 dias e no sétimo ele descansou. Então, trabalho não é tortura, trabalho não é maldição. Embora as pessoas possam escolher o trabalho, se ele não gosta de trabalhar no campo, né? Usar a enxada, usar o enxadão, né? Usar a cavadeira e assim por diante, né? E ele pode escolher estudar, né? Ser um aprendiz para trabalhar em escritório, para trabalhar de técnico, né? Técnico, agrônomo e assim por diante. É as pessoas que escolhem. Então, o trabalho não é tortura, o trabalho não é escravidão. Agora a gente tem que respeitar, né, os limites dos outros. Não é chegar invadindo propriedade dos outros, invadindo sítios, fazendas, casas das pessoas. Tem que ter um limite. Todos os países têm que ter os seus limites, né? Então, eu lamento mais uma vez o que está acontecendo na África do Sul, o comentário, né, das manifestações e que eles ponharam aquelas cruzes simbolizando o assassinato de brancos que estão sendo assassinados ali na África do Sul e até os sitiantes e fazendeiros estão sendo assassinados, né? Assim é o comentário, né? E o comentário que o presidente dos Estados Unidos permitiu, né? Levou até uns, não sei se é uns 50 daqueles lá, dos brancos lá da África do Sul, e eles estão contando isso, né? Então, precisamos apurar e ter certeza disso daí, né? São brancos que estão sendo exterminados. Então, racismo, isso não interessa se é esquerda, se é direita, seja o que for, temos que respeitar, e o racismo não é só ser contra o negro, mas contra o branco, contra o chinês, contra qualquer um. Temos que respeitar essas pessoas e também respeitar as mulheres também. Muito se falam em racismo, muito se fala em defender a mulher, mas quando a mulher passa um aperto, eles não estão nem aí, né? Não está nem aí com as mulheres, né? E muitos, eles só defendem quem é do lado do que ele defende, né? Se ele defende uma ideologia errada, uma ideologia destruidora, e as mulheres é contra aquela ideologia, então ele não está nem aí. Esse negócio de falar que é uma boa cova, né? Para aqueles que são homens de boa vontade, né? Que deve ser jogado na vala. Isso daí é coisa de Stalin, de Lenin, né? É as coisas lá do Hitler, né? Isso daí não cola na vida das pessoas que querem viver feliz, as pessoas que querem ter um país abençoado, não pode desejar a morte de ninguém, né? Nem desejar, nem ficar ameaçando as pessoas, né? As pessoas têm que viver livre, têm que ter a sua liberdade. Não é desejar o mal para as pessoas, né? Chamar todo mundo de fascista, né? As pessoas muitas vezes se radicalizam, eu já falei em vídeo, estou repetindo, e se radicaliza, né?
com doutrinas estranhas, né, ideologias estranhas, e fica chamando o agro de fascista, né, o empresário de fascista, o trabalhador que tem sua empresa de fascista. Pare com isso daí, vai trabalhar, vai estudar, vai aprender, que isso é importante, não é ficar chamando todo mundo de fascista porque quer, né, ponhar um regime que ninguém aceita. O regime que muitos querem por aí, muitos defendem aquele regime, né, que Stalin exterminou seus inimigos, né? Stalin, ele entrou no poder como um democrata e ele exterminou os seus inimigos, né? E assim por diante. O Stalin também entrou ali na Ucrânia e tirou todos os alimentos, né? O arroz, o feijão do agricultor, né? Eles mandaram as autoridades deles, né? Os adeptos dele, confiscar e tirar todos os alimentos, né? Os grãos, cereais, e deixou o povo morrendo de fome. Eles criaram uma fome artificial, escondendo os alimentos e matando a população de fome, né? Então, não é seguir isso aí. Os senhores presidentes, autoridades, se tem esse pensamento, mude o seu pensamento. Mude o seu pensamento, porque não é assim. Não é assim exterminar, perseguir inimigo, perseguir as pessoas, perseguir porque não pensa igual. Não é assim. Mude o seu jeito. Mude o seu jeito. Não só uma pessoa, mas todas as autoridades, exército, mude sua atitude, porque não é assim que se vive. Temos que ter o direito de liberdade, de expressão, né? E não somente falar em democracia, né? Então, eu quero agora comentar alguma coisa sobre plantação, né? Como plantar sem agrotóxico. 5 técnicas sustentáveis para a produção saudável, né? Eu quero falar, né, que hoje se passa muito defensivo. Vou ponhar esse óculos aqui. Esse óculos é só para aumentar, né? Esse daqui é um óculos de aumento. Ele não é um óculos que foi recomendado pelo médico. Não, não é. Ele é um óculos tipo lupa. Então, as pessoas que querem, por exemplo, um óculos de lupa, eu não vou citar aqui aonde tem, mas existe esses óculos que é só para ler só, né? Ele é que nem uma lupa, ele tem um aumento, mas é só para ler. A gente não usa óculos 24 horas, né? É só para aumentar as letras, porque eu estou diante aqui do computador, né? Então, aqui diante do computador, a gente também lê alguma coisa para poder comentar, né? Comentar o assunto que a gente vai explanar o assunto, né? Então, é importante que a gente possa pesquisar, né? E comentar as coisas, né? Conforme ela é. Como plantar sem agrotóxico? Há várias importâncias, várias coisas que são necessárias, né? A importância, por exemplo, de plantas sem agrotóxico. Seria bom, né? Mas a gente sabe que sem o agrotóxico não tem jeito. Teve pessoas que quis criticar o agro, né?
acho que nos anos passados aí, e porque usam agrotóxico, né? Mas principalmente a batata, a gente sabe que a batata doce ou qualquer batata hoje precisa de usar agrotóxico defensivo, né? Agrotóxico defensivo é a mesma coisa, né? Quase a mesma coisa. Então, por quê? Porque senão não produz batata, né? É preciso ter agrotóxico, sim. E eu acredito que o agrotóxico ele não entra dentro do repolho, do tomate, né? O tomate é usado muito agrotóxico, o moranguinho, mas não entra dentro, né? Ele fica por fora, né? E eu acredito assim, eu aprendi assim, né? Isso é minha opinião, né? Então, é só lavar bem lavado, né? Mas muitos indicam lá usar bicarbonato, né? Mas o melhor mesmo é a água corrente, né? A água corrente, lavar bem a alface, a verdura, a hortaliça, né? Com água. Isso é importante, né? A importância de plantas sem agrotóxico, né? O benefício da saúde, impacto ambiental, valorização dos produtos orgânicos, né? Técnica de plantio sustentável, uso de adubos orgânicos, rotação de culturas, cultivos em consórcio e assim por diante, né? Então, é muita coisa para a gente falar. Então, você já sabe, né? Já se perguntou como é possível produzir alimentos saudáveis sem agrotóxico? Então, a preocupação com os efeitos dos pesticidas na saúde e no meio ambiente está crescendo. É hora de buscar alternativa sustentável para a agricultura. Mas é possível cultivar com qualidades e produtividade sem químicos, sem químicos. Não, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo que eu estou falando, né? Então, o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. Utilizamos mais de 3.000 toneladas por ano nos últimos 40 anos. O uso de agrotóxico aumentou 700%, enquanto a área agrícola cresceu apenas 78%. Essa dependência excessiva de produtos químicos põe em risco a nossa saúde e o meio ambiente, mas, felizmente, existe técnica sustentável para uma produção saudável e equilibrada. E você precisa aprender, né? Essas técnicas comprovadas para cultivar de forma orgânica natural. Você vai saber o uso de adubos, né, orgânicos relacionados a culturas e práticas, o controle biológico de pragas e assim por diante, né? A importância de plantas sem agrotóxico. No Brasil, o uso excessivo de agrotóxico é um grande problema. Ele afeta a saúde pública e a preservação ambiental, mas há esperança. Técnicas sustentáveis estão crescendo, ajudando a criar alimentos mais saudáveis. O benefício para a saúde, né? Vamos ver, é necessário, né, comer alimentos sem agrotóxico e essencial para a saúde. Estudos mostram que estes produtos químicos podem causar problemas sérios. Cultivar alimentos sem agrotóxico é uma forma de garantir alimentos seguros
e de qualidade. O impacto ambiental, né? Vamos ver aqui. Os agrotóxicos também prejudicam o meio ambiente. Ele polui solo, água, biodiversidade, ameaçando a sustentabilidade. Práticas agrícolas sustentáveis são essenciais para proteger o ambiente. É claro, né? Você vai jogar na fonte de água, né, esses agrotóxicos defensivo, né, agrotóxico defensivo, né, então dá problema. Valorização dos produtos orgânicos. A demanda por alimentos saudáveis está crescendo no Brasil. Isso impulsiona o mercado de orgânico. Cultivar sem agrotóxico beneficia a saúde e o meio ambiente e fortalece esse mercado. Então é importante cultivar sem agrotóxico, né? É visível alimentar toda a população sem uso de agrotóxico. Basta adotar práticas mais sustentáveis e ecológicas na agricultura, né? Então está aí, né? Isso daí a gente vê que é importante, né? É um professor que disse isso daí, né? Que é viável alimentar toda a população sem uso de agrotóxico. A técnica de plantio sustentável, né? Vamos ver, né? Cultivar alimentos sem agrotóxico exigem técnicas especiais. Isso garante a produtividade e a saúde do solo. O uso de adubos orgânicos, a rotação de culturas e o cultivo em consórcios são essenciais. Uso de adubo orgânico, por exemplo, né? Composto orgânico, como compostagem, são cruciais. Eles mantêm a fertilidade do solo e dão nutrientes de plantas. Isso ajuda na diversificação de culturas e na agricultura sintrópica saudável. Rotação de cultura, né? Alternar cultura em uma área ajuda a equilibrar os nutrientes do solo. Isso evita o esgotamento. Além disso, controla pragas e doenças, reduzindo a necessidade de químico. Cultivo em consórcio. Vamos ver aqui plantas várias, especiais e vegetais, ao mesmo tempo cria um ecossistema diversificado. Essa técnica de agricultura sintrópica melhora o uso dos recursos naturais. Ela favorece, né, a compostagem e a diversificação de culturas. Então está aí, né? Prática sustentável reduz o uso de agrotóxico. Elas ajudam a criar um solo saudável e produtivo. Isso beneficia o meio ambiente e a saúde humana. A adoção de técnica de plano sustentável é uma estratégia fundamental para uma agricultura mais ecológica, resistente ou resiliente, né? Resiliente, né? Escolhendo a semente certa, né? Isso é importante, né? Escolher semente que se encaixa no clima local é crucial, né? Usar semente orgânica ajuda a evitar agrotóxico. As variedades nativas e crioulas são mais resistentes a pragas e doenças. Isso aumenta a produtividade e a qualidade dos alimentos, né? Espécie adaptada ao clima, né? É importante pensar na adaptação regional das espécies, né? A adaptação mostra se a planta cresce bem em clima específico. Escolher semente que combina com seu clima aumenta a chance de uma boa colheita, né? Sementes orgânicas, né? As sementes orgânicas que não contêm agrotóxico, isso preserva a qualidade dos alimentos, né? Então está aí, né? Então tem muita coisa para
a gente comentar, né? Não é possível, né? O controle de pragas naturais também, né? Controles de pragas naturais, né? Através do controle natural. Também é uma opção muito importante, né? No cultivo sem agrotóxico, o controle biológico de pragas é muito eficaz, né? Introduz inimigos naturais como fungos e bactérias, ajuda a combater pragas. O manejo integrado de pragas, né? MIP, né? Também é importante. Ele usa técnica como colher em épocas certas e usar semente resistente. Isso daí vai ajudar bastante, né? Plantas repelentes, né? Tem plantas que repelem, né, insetos, repelem pragas, né? Plantas como alho, pimenta do reino, nim, pode repelir praga, né? Eles atuam como um inseticida natural, né? Por exemplo, armadilhas caseiras, né? O manejo integrado de pragas, ainda melhor, armadilhas caseiras são úteis. Garrafa PETs com isca, atrativos, né? Capturam pragas, isso inclui pulgões, moscas e besouros sem produtos químicos. O cultivo orgânico exige atenção e várias técnicas para o controle natural de pragas, né? É as práticas de irrigação eficiente também, né? É muito importante, né? A agricultura sustentável usa a prática de irrigação eficiente, isso ajuda a usar a água de forma mais racional. Duas técnicas importantes são a irrigação por gotejamento e a captação de água da chuva. Irrigação por gotejamento, eficiência hídrica, né? Captação de água de chuva, economia, né? Causa economia e reutilização, né? A captação e armazenamento de água da chuva também é uma prática sustentável, né? Papel da biodiversidade na agricultura, né? Tudo isso é importante, né? A biodiversidade é essencial na agricultura sustentável. Diferentes espécies de plantas e animais ajudam no polinização natural. Elas também controlam as pragas e mantêm o equilíbrio ecológico, né? Polinização, né? Preservar a biodiversidade, né? E ajudar a economizar recursos, né? A polinização e a atratividade também é importante, né? Polinizadores como abelhas, borboletas e pássaros são cruciais, é importante, né? Eles ajudam a polinizar culturas agrícolas, isso melhora a produção e ajuda na preservação de espécies. Não pode faltar a abelha, né? Eu já falei sobre as abelhas. As abelhas ajudam na polinização e não pode faltar, né? Economia de recursos, né? Sistema agrícola com mais biodiversidade, usam menos recursos naturais. Isso inclui água e nutrientes do solo. Essa eficácia ajuda a economizar, a tornar a produção mais sustentável, né? Então está aí, né? Indicadores da polinização, né? Que explica, né, que informa os especialistas que aumenta a produtividade de preservação de espécies. Não pode faltar a abelha. A abelha, ela é aquela que poliniza, né, também. É muito importante, né? Equilíbrio ecológico também, controle natural de pragas naturais, né? Como criar um solo sustentável, né? Um solo saudável essenciais para a agricultura sustentável, analisar o solo. Podemos entender suas necessidades técnicas de compostagem, adubos verdes, melhora a fertilidade do solo e a atividade microbiana. Análise do solo. Análise do solo é crucial para
entender a microbiologia do solo, né? Tudo isso, né? Técnica de composto caseiro. Então é muita coisa para falar, né? E também a gente quer incluir também sobre como cultivar sua farmácia. É a mesma coisa, né? A farmácia verde também são as plantas medicinais. O uso de plantas, né? Misturando, né, o assunto, né, que eu estou falando sobre plantio, né? O uso das plantas e ervas medicinais é uma tradição tão antiga quanto a origem da humanidade, né? Há relatos de que os chineses já tinham sua farmácia natural e utilizavam a planta como ginseng para manter sua vitalidade há mais de 3.000 anos antes de Cristo, né? Então, o plantio orgânico é importante, né? Além da China, muitos outros povos sempre demonstraram o conhecimento das plantas como recurso de diversas, né, doenças com adeptos na Europa, Egito, América, a Índia, né? Tem a medicina Ayurveda, né? A medicina da Índia, né? E assim por diante, né? Então, pode ter, as pessoas podem ter também, fazer o seu plantio sem agrotóxico e pode também ter as suas plantas medicinais, né? Que é muito importante, né? Tanto a implementação de agrofloresta também, isso é importante também, né? A agrofloresta combinam árvores, culturas agrícolas e criação de animais. Elas são soluções para os desafios da agricultura no Brasil. Esse sistema sustentável traz benefícios como recuperação de áreas degradadas, né? E o aumento da biodiversidade. Para ter sucesso, é essencial um planejamento cuidadoso e o conhecimento das espécies adequada para a região, né? É muito bom, né? A pessoa produzir e também ter a sua agrofloresta, né? O benefício da agrofloresta também é muito bom, né? As agroflorestas são essenciais para a adaptação climática, né? Diz o IPCC, né? Elas promovem a biodiversidade e melhora a qualidade do solo e controla a erosão. Além disso, ela usa menos água, reduz pragas e doença e diminui o uso de agrotóxico, né? Então isso é muito bom, muito importante, né? Passo para criar uma agrofloresta, né? Planejamento cuidadoso, é claro, né? Análise, solo, o clima e os recursos da região para selecionar as espécies vegetais e animais mais adequados, né? Diversidade de cultura combina árvores, culturas agrícolas e criação de animais, criando um sistema produtivo e resiliente. Manejo sustentável, adote prática como adubação orgânica, rotação de cultura, controle natural de pragas, manter a saúde do sistema, né? Monitoramento constante, acompanhar o desenvolvimento da agrofloresta, realizando ajuste quando necessário, né? Envolvimento das comunidades, colabore com a agricultura locais, organizações e instituições para criar redes de apoio à implementação, né, de sistemas agroflorestais, né? Então está aí, né? Ervas e plantas medicinais, né? Voltando ao assunto das plantas, tudo isso daí inclui todas as plantas, tem as plantas
ornamentais, né? Tem as ornamentais, tem as plantas que são medicinais, né? Não é verdade? Tem as ornamentais, tem as plantas medicinais. Deixa eu dar uma ajeitada aqui na gravata. Acho que tá certo, né? Então, tem que... Deixa eu encaixar aqui certinho, que não pode sair fora, né? Porque senão a câmera não consegue captar a gente aqui, né? Consegue visualizar quando a gente está gravando. Então, está aí, né? Cultivar ervas e plantas medicinais é comum na agricultura sustentável. Elas têm uso medicinais e culinários. Muitos também servem como repelentes naturais de pragas. Tem muitas plantas que repelem as pragas também, né? Cultivos e cuidados, né? Tem que ter cultivos e cuidado, é claro, né? As plantas medicinais também podem ser obtidas por extrativismo ou cultivo, mas o extrativismo pode ameaçar a extinção de espécies. Por isso, o cultivo em pequena escala é mais sustentável, né? Para preparar o solo, né, tem que misture terra com adubos orgânicos. Isso daí também, adubo orgânico é suficiente para o crescimento das plantas. Mas hoje existe, né, as casas de produtos naturais que já vendem o adubo orgânico, né? Tem muitos que vendem o adubo orgânico. Então, facilita mais, né? As plantas medicinais, ela pode ser cultivado em canteiros, covas ou recipiente, né? Ou em vasos também, né? E elas precisam de podas frequentes, né? Para continuar produzindo. A rega diária é essenciais, pode ser mais frequente para as plantas menores, né? Usos e aplicações também é necessário. As partes verdes das plantas devem ser secas antes de serem usadas. Elas podem ser usadas em chá, em infusão, banho, cataplasma, suco, tintura e xarope. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, mostra que 80% da população mundial usa ervas para aliviar dores. 30% dessas pessoas fazem isso por orientação médicas, né? Então o povo está correndo, né, atrás, né, disso daí. Podemos ter, sim, o cultivo de plantas medicinais e transformar o seu jardim em uma farmácia verde. Isso pode, né? É possível hoje. Tem os cursos, né? Tem muitos cursos, até o cursos para transformar o seu jardim em plantas medicinais, né? Então é possível sim ter o seu jardim, né? De plantas medicinais e tem várias plantas, né? Que a gente sempre fala. São muitas as plantas que pode cultivar sua própria farmácia natural. Sua farmácia natural tem que ter, né? Hoje tem tantos problemas, né? Ervas medicinais para ter na sua casa, a espinheira santa, né? Ela é muito importante, né? O, o alecrim, né? O alecrim também, ele é muito importante para a saúde das pessoas. O alecrim, ele é usado em tosse e asma, ameniza dores reumáticas, equilibra a pressão alta. O alecrim ele é diurético, auxilia na digestão, né? Ele é bom para a circulação, ele é bom para o coração. O alecrim é bom para bastante coisa, né? Erva doce,
Tem vários, né? O carquejo, né? O carquejo também, ele é para má digestão, prisão de ventre, anemia, doença do fígado, azia, colesterol, erva cidreira. Todas essas plantas pode ser plantado no fundo do quintal ou na frente do quintal, né? Assim as pessoas têm que escolher aonde deve plantar e usar, né? Tem que usar uso terapêutico da erva cidreira, né? Melhora a qualidade do sono, ajuda a digestão, né? As cólicas menstruais, intestinais. A lavanda, né? Lavanda é uma flor roxa, né? Lavanda é bonita. Aqui não tem, eu não cheguei a ver essa planta aqui, né? Tem muitas plantas que a gente não conhece, né? Muitas plantas que a gente até falam sobre essas plantas, mas a gente não viu essas plantas ainda. E eu mesmo não a lembro de que eu tenho visto essa planta, né? A lavanda, ela é cicatrizante, antisséptico, analgésico, combate a ansiedade e depressão. Capim santo ou capim-limão, né? Também ele é muito bom, né? E assim por diante, né? Então podemos ter tanto uma agrofloresta, né? Como também um pomar, né? Sem agrotóxico, né? E assim por diante, tanto um pomar como um jardim verde de plantas medicinais. Podemos ter, sim, e com certeza dá certo, né? Cultivar plantas medicinais, né? Isso é muito bom, né? Muito bom, como eu já tenho comentado, né? São remédios naturais, né? Plantas medicinais é uma alternativa natural, né? Sustentabilidade. As plantas medicinais também, elas são uma escolha ecológica e sustentável para o seu jardim. Então está aí, né? Autossuficiência, né? As plantas medicinais têm suas próprias ervas ao alcance das mãos. É uma forma de garantir acesso fácil e rápido, tratamento para pequenos problemas de saúde, né? Plantas medicinais fáceis de cultivar, né? Que tem muitas são fáceis, né? A camomila, os benefícios da camomila é muito também, né? Aloe veras, erva cidreira, tudo como eu já tenho falado, né? Estou repetindo, hortaliça, lavanda e assim por diante, né? E tem várias, são centenas e centenas de plantas que ajuda as pessoas, né? Ajuda. Não pode usar em excesso. O ginseng, né? O ginseng também pode ser plantado, né? No seu quintal, no seu jardim, né? Lá do fundo do seu quintal. Ou na frente, né? Do seu quintal, né? Então está aí, né? Então a gente opta pela paz, né? Pela paz, sem racismo, sem discriminação, né? O problema hoje é que as pessoas quanto mais falam sem estudar, sem pesquisar, né? Por exemplo, quanto mais falam, mais erram, né? A gente vê que tem muita gente aí que às vezes até parlamentares, eles falam muito e acaba errando, acaba trazendo problema para si mesmo, né? Se a gente sabe que, por exemplo, parlamentares sabe que não é qualquer coisa que ele pode ficar falando, né? Que muitas vezes a sua própria palavra pode condenar ele,
pode dar processo, né? Então tem que agir, como eu sempre falo, né? Como a Bíblia diz, né? Ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente, né? Tem que ser simples, mas tem que ser prudente como a serpente. A serpente, ela prepara para dar o bote, né? Isso daí é real, é verdadeiro, né? Assim também. Muitas pessoas, tem pessoas aí se dizendo que é da direita, mas ele abre a boca e as suas palavras mesmo complica a vida dele, né? Ele não é uma pessoa que vai agir na forma da lei. Ele diz que é da direita, né? Eu vejo a gente aí falando que é da direita, mente igual as pessoas que andam errado, mente, né? Fala as coisas que não deve falar. Então a gente tem coisa que a gente não pode falar, que a gente vai fazer para o seu inimigo, né? Para aquele que quer ver o seu mal. Tem coisa que tem que ser um segredo. E tem que fazer uma lei para o bem, né? Da população. Tem coisa que é, não é para ficar falando fora do Congresso, do Senado. Tem coisa que é segredo, né? Não, sobre lei é importante comentar, né, aos demais, né, que faz parte da Câmara Municipal, né, faz parte da Câmara Estadual, tem que comunicar, né, com aqueles que estão ali, tem que reunir os parlamentares, todos eles, e dizer, vamos fazer uma lei, tem que ter mais diálogo, né? As pessoas hoje têm que ter mais diálogo, têm que saber conversar. Agora, ficar abrindo a boca, que nem um sepulcro, né? Um sepulcro aí que, né? Abrindo a boca que nem vou dizer assim, que nem uma privada, aí não dá, né? Aí é condenado, aí responde processo. Aí o que acontece? Pode ser tirado do cargo, né? Tem muitos deputados, né, que por falar muito ele foi tirado do seu cargo. Isso não gera prosperidade. Não gera, tem que saber o que fala. E o que eu falei, astuto como a serpente, simples como a pomba, e não ficar falando bobagem, mas agir na forma da lei, né? Da lei, né? Isso é no sentido político, é também no trabalho. No trabalho, no emprego, na igreja. Se as pessoas chegar na igreja, ficar falando coisa da boca, né? Como se fosse um sepulcro, fosse uma privada, aí não dá, né? Aí o que acontece? Vai se atrapalhar a sua vida, né? Ficar não só na igreja, no trabalho, na praça, onde tem gente. As nossas palavras podem nos condenar, então temos que ter cuidado, né? Procurar, né, comunicar, né, procurar dialogar e assim por diante para conquistar, né, conquistar os seus objetivos. Então está aí, né, o que a gente está comentando e eu quero mais uma vez, né, alertar que a gente deixa o link para as pessoas estudar, né, fitoterapia e outros estudos, né? Então é só clicar no link e também aqueles que ainda não se inscreveram, pode se inscrever, aqueles que não deu o like, dê seu like também e se inscreve, né? Então, até a próxima, se Deus o permitir. Amém.